Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Espaço Mulher. Para muitas mulheres, empreender não começa como um sonho, mas como uma necessidade, né? Infelizmente, a conta para pagar, a casa para sustentar, o filho para cuidar. E dessa necessidade nasce uma força enorme, mas ninguém precisa caminhar sozinho. Existe uma rede de apoio, orientação e capacitação pensada para essas mulheres. E é sobre isso, sobre essa situação que a gente vai conversar agora aqui do Espaço Mulher. Roda a vinheta. Para falar sobre esse apoio, recebemos hoje Renata Câmara, analista do Sebrae. Renata, seja muito bem-vinda aqui ao Espaço Mulher. Muito obrigada. É um prazer estar aqui representando o Sebrae. Muita alegria aqui pra gente. Renata, de uma forma geral, assim, qual é o papel do Sebrae nesse apoio para a mulher que quer começar a empreender? O Sebrae é o serviço de apoio às micro e pequenas empresas, né? Então, é uma instituição que ela acessibiliza muitos serviços de orientação empresarial, de capacitação e de consultoria para aquelas pessoas que querem abrir um negócio. Quando a gente está falando do público feminino, o Sebrae sempre atendeu indistintamente homens e mulheres, né, ao longo da sua história. Mas a gente tem notado, né, e fortemente isso ficou mais visível após a pandemia, que empreender para as mulheres é diferente, né? É muito mais exigente do ponto de vista de organização do tempo, planejamento, né? E até mesmo de eh, familiaridade com os termos e com o mundo, o universo do empreendedorismo, né? A gente sabe que as mulheres, como pessoas, né, têm todas as habilidades, todas as capacidades cognitivas, né? Não, a questão não é essa, mas a gente sabe que na nossa sociedade, as mulheres é exigido um papel muito de ter que equilibrar muitas atividades, né? Inclusive a economia do cuidado no seu lar, né? Dos seus familiares, filhos. Muitas vezes a mulher também cabe ter uma atenção com uma mãe ou um pai que mora em casa, ou um sogro, uma sogra. Então, essa é uma realidade mundial, eu diria, mas muito forte brasileira e nordestina. Então, depois da pandemia, a gente percebeu que era importante o Sebrae também observar necessidades específicas da mulher e ver como é que a gente poderia aproximar mais os serviços das mulheres que querem empreender, né? Seja por necessidade, como você colocou, ou seja por oportunidade, né? Aquela mulher que já tem uma qualificação profissional alta, mas que quer ali, enxerga uma oportunidade de mercado e pode sim estar fazendo um investimento de forma adequada, né, e crescer com seu negócio no mercado aqui em João Pessoa e na Paraíba. E às vezes a mulher ela nem sabe muito bem, né, o que quer fazer, ou até sabe, mas não sabe como começar. E o Sebrae dá esse pontapé inicial e ajuda, auxilia essa mulher de alguma forma. Isso. O nosso primeiro serviço, que a gente chama, é o de orientação mesmo, empresarial. Então, nós estamos presentes, né, em 9 agências regionais em todo o estado, de João Pessoa, Cajazeiras, né, polarizando aí as principais regionais, regiões, micro-regiões do estado. E também temos muitas parcerias, com prefeituras, com salas do empreendedor, né, para que a gente aproxime nesses municípios onde não tem uma sede efetivamente Sebrae, mas que a gente possa levar os serviços de Sebrae até aquele município. E as orientações iniciais, eles são fundamentais para quem quer abrir, né? Vamos dizer, tem aquela ideia, tem maturado, fica pensando, ruminando muito tempo ali, né? Se aquele negócio vale a pena, se é uma oportunidade, quais são os riscos que estão envolvidos naquele negócio. Que é muito grande também, né, ele se Sim, iniciar. sim, com certeza, com certeza. A atividade empresarial, por menor que ela seja, é um passo de risco, né? Então, assim, você tem que, na verdade, a gente trabalha muito com as mulheres, fortemente a questão das habilidades socioemocionais, ou seja, a questão da autoconfiança, da capacidade de negociação, de comunicação, de posicionamento dessa mulher, né?
porque exatamente por esse nível de exigência muito grande que se tem, a mulher se cobra muito também, né? Para que ela acerte de primeira, que ela, né? E então, além dos conteúdos técnicos, né? Ou seja, o Sebrae orienta, né, como é que realmente abre um negócio, o que que ela primeiro precisa modelar aquela ideia, para que tipo de produto ou serviço ela vai oferecer, para que tipo de público, né? Ela pensar sobre segmentação, né? Aonde ela está presente, é para atender no bairro, é numa cidade, né? Qual é o alcance daquele serviço que ela está oferecendo. Então, todos esses temas, eles são tratados ou dentro de uma orientação prévia, né? Mais básica, mas que depois a gente encaminha ou para uma capacitação em que ela possa participar de um curso, né? E aí ela vai, vamos dizer assim, se familiarizando mais e vai conhecendo um pouco mais profundamente sobre negócios e o que ela está pretendendo abrir, ou ela vai para uma consultoria empresarial, que é um atendimento mais personalizado, né? Desenvolver ali um plano de negócios para que ela possa planejar com calma, enfim, dar os passos, né, devidos para ela poder entrar no mercado de forma mais segura, mesmo que pequenininha, né? Em relação até essa questão de gestão, né? Porque muitas mulheres não têm nenhuma ideia de como lidar com a empresa, com gestão de empresas, mas já outras têm ali alguma noção, ou até mesmo tem até aquela questão de só saber realmente aquilo que ela quer fazer, seja alguma forma de empreender. Então, o auxílio do Sebrae também vai nisso, além da ideia, também nessa orientação para a gestão de empresas. Sim, sim, com certeza. Eu acho que o principal papel do Sebrae é realmente amadurecer essa gestão, né? Na verdade, nós temos uma deficiência enquanto sociedade mesmo ainda, estão sendo dados alguns passos nessa direção nas escolas para que a gente possa ter acesso a esses conteúdos de empreendedorismo, claro, dentro de uma linguagem adequada para cada faixa etária, no ensino formal, né? Como a gente não traz disso da escola, esses conhecimentos, então cabe, né, a gente como adulto, né, buscar, né, apoio, né, como o Sebrae tem esse serviço especializado em gestão de negócios, para trabalhar alguns conteúdos que, quando a gente está falando de gestão, a gente basicamente está falando de planejamento, né? E todo planejamento, ele começa por um planejamento também pessoal, para depois você fazer o planejamento empresarial, quando a empresa efetivamente estiver funcionando. Então, desse planejamento, você vai ter que pensar realmente como é que você vai lidar com as finanças desse negócio, né? Porque você não envolva tanto o seu recurso próprio, né? Sim. Claro que muitas vezes, para abrir um negócio, você tem que fazer um aporte inicial ali para investir na primeira ideia, para que aquela coisa deslanche, né? Mas é possível também você pensar em alguma linha de crédito, né, com alguma instituição financeira que possa também dar esse impulso, né? Não existe só os bancos oficiais, hoje a gente tem cooperativas de crédito, né, como Sicoob, Sicredi e outras instituições de microcrédito que também auxiliam, né? Apesar do Sebrae não oferecer recurso financeiro propriamente dito, né? Mas a gente também dá essa assistência, por exemplo, num pré-crédito, né? De uma empresa que está ouvindo o Sebrae se capacitando, mas ela está indo num banco também para ver as possibilidades de linhas de financiamento, para ela fazer a abertura ou comprar equipamentos, enfim, tudo isso envolve essa habilidade que não é tão simples, mas ela é possível de ser desenvolvida, que é o planejamento empresarial mesmo, né? E é uma forma mesmo de direcionar essa mulher que está ali nesse começo, né, de querer empreender. E em relação a esse primeiro contato com o Sebrae, quais são as maiores dúvidas que essas mulheres chegam? Às vezes, ou ela realmente não sabe de gestão, ou ela não sabe o que quer fazer, mas que quer empreender. Como é o perfil dessas mulheres ao procurar o Sebrae? A gente tem, acho, diversos perfis, né? A gente tem aquela mulher que muitas vezes ela domina alguma habilidade, então ela é uma boa artesã ou ela é uma boa confeiteira, né? Ela já tem uma habilidade natural, ela consegue desenvolver projetos internos de design de interiores. Então ela vem
né, como trazendo aquela habilidade. Se eu tenho um talento, eu tenho algo que eu posso potencializar e que eu posso gerar renda a partir dele, né? Então, normalmente elas vêm com isso. Eu tenho algo, mas eu queria saber como rentabilizar isso, como é que eu posso, se não inicialmente viver, né, a partir da renda desse negócio, mas que eu possa ali complementando o meu projeto de vida com aquele negócio até que ele vá crescendo, que ele vá ganhando corpo, né, para poder, de repente, ser a atividade principal. E aí vem muitas dúvidas em relação à questão financeira, né, de como é que eu vou fazer ali o meu planejamento de custos dessa empresa, que tipo de recurso eu preciso estar atenta, né, quais são os custos fixos, os custos variáveis, muitas dúvidas há também em relação à precificação, né, como é que eu coloco um preço no meu produto, porque muitas vezes a gente vem com aquela ideia, né? O meu produto é muito bom e o meu produto é melhor do que o do concorrente, ou eu faço melhor do que o que eu vejo aí no mercado, eu estou trazendo um diferencial, mas a gente, né, vai trabalhando esses aspectos de diferenciação, de inovação, que muitas vezes a empreendedora traz, mas é importante ela saber para quem ela quer, né? Para quem ela quer dirigir aquele produto, aquele serviço, para que ela vá se posicionando na mente desse consumidor, né, desse potencial cliente que ela quer atingir, né? E a gente também trata muito o empreendedorismo de base, né? Sempre com alguns direcionamentos que são básicos, mas que muitas vezes a gente não, o empreendedor, como ele está ali muito cheio de medos e muitos receios de abrir negócio, né? incertezas, sabe se vai dar certo ou não, às vezes ele não consegue enxergar, mas começando com o que você sabe fazer bem feito, né? Com a sua rede de relacionamentos, se você puder potencializar ela para ela ser, vamos dizer assim, as primeiras cobaias, vamos dizer assim, né? Os primeiros compradores, os primeiros clientes, aqueles que vão te dar feedback. Se for você é confeiteira, vai te dar um feedback, saber se aquele produto está bom, se é de qualidade. Então, esses primeiros feedbacks são importantes, né? Dessa primeira rede de relacionamento e você utilizar os recursos que você tem, porque muitas vezes se você é uma pessoa, né, que está vindo ali de uma camada social de mais aperto financeiro, né? Claro que você não vai abrir um negócio, já vai alugar uma loja, você vai começar dentro de casa, você vai começar dentro de um espaço, às vezes ali do seu cantinho, seu laboratório interno em casa, sua cozinha, enfim, né, o seu cantinho para você começar digitalmente, né, abrindo ali um Instagram, um canal digital e começar a apresentar aquilo que você tem para oferecer para o mercado, né? E saber que assim a construção de um negócio ele leva tempo, né? Também tem muito essa expectativa, né? Diz assim, eu quero abrir um negócio, rapidez de retorno. E, em média, os pequenos negócios, eles dão respostas entre 1 a 2 anos ali, quando você vai estabelecer um negócio mais estruturado, né? Claro que quando você está ali com um negócio bem pequenininho, ele vai te dar um lucro inicial, mas é importante que, quando você está mirando no médio, longo prazo, se você quiser realmente estruturar o seu negócio como empresa, então, você vai passar ali por etapas até consolidar, né? E tem muito aquela fase do erro, e não tem problema, né? Falhar. Até interromper, mas Pois como não. é o papel do Sebrae nesse processo, assim? Porque é um processo longo, que a senhora está mesmo me explicando, tem que ter um pouquinho de paciência, mas o Sebrae dá esse apoio também durante todo esse percurso? O Sebrae, primeiras orientações, elas são gratuitas. A gente entrega, oferta consultorias, né? Por exemplo, se é de planejamento, vai fazer um planejamento durante um determinado tempo. A gente não consegue, devido à escala de atendimento que a gente tem, assim, de atender um a um em todo o momento da jornada dele, né? Mas somos uma instituição muito acessível. Então, assim, a empresa, ele pode voltar quantas vezes quiser, né, para buscar ou uma nova consultoria, que muitos não sabem, mas as consultorias do Sebrae, elas são subsidiadas. Então, o que que isso significa? É que quando a gente disponibiliza um consultor, então o custo daquele consultor para quem está contratando, solicitando, o Sebrae paga 70% do valor daquele consultor e os outros 30% é o empreendedor. O empreendedor é a empreendedora que vai investir. Então, quando a gente vai olhar isso para o mercado, né?
Se você for pagar um consultor, então você já vai para um consultor de mercado, você vai ter que pagar o preço dele, vai ter que fazer escolhas, enfim. Então, o Sebrae é, vamos dizer assim, essa porta de entrada para dar essa maior segurança, né, de quem está começando ali. E também a questão da formalização, qual é o momento de formalizar a empresa, né, para que ela não fique realmente na informalidade. Em relação até às redes sociais, como a senhora mesmo falou, que a procura das mulheres ela acabou sendo maior depois ali do período da pandemia. E as redes sociais tiveram esse boom muito grande durante esse período, inclusive os trabalhos do home office, as mulheres que estavam ali empreendendo, que começaram ali fazendo, como a senhora mesmo falou, por exemplo, vendendo um bolo, fazendo algum tipo de alimento, ou mesmo alguma arte, né, assim, do vender também, vendendo roupas. Lojas de roupas ficaram muito conhecidas também, principalmente da forma online. Então, como é essa relação do Sebrae com as redes sociais? Existe também esse tipo de orientação para que essa mulher que esteja chegando agora, não entende de nada, né, nem de rede social, nem de empreendedorismo, só sabe que tem aquele dom que quer colocar para frente e quer ganhar dinheiro. Como é essa relação entre esses pilares, né? Quando você fala de Instagram, redes sociais, a gente traz para o braço do marketing, né, daquele negócio. Então, assim, e quando a gente está falando de gestão de negócios, apesar da palavra gestão estar muito relacionada a planejamento, né, organização daquele negócio, existem várias frentes, né? Então, a gente tem que pensar a questão das finanças, a gente tem que pensar a questão da formalização, a gente precisa pensar efetivamente também na questão do marketing. Como é que eu vendo? Como é que eu ofereço esse meu produto, né? E entre as consultorias do Sebrae, a gente também tem consultorias específicas para a área de marketing. Especificamente, hoje não tem como falar marketing sem falar de marketing digital, né? De posicionamento, de canais de distribuição e de comunicação, de relacionamento com seus clientes através desses canais digitais. Atualmente, inclusive, o Sebrae está fazendo o que a gente chama de mentoria express, que seriam mini consultorias, tá? Inicialmente de forma gratuita, aqui na sede, que fica aqui no bairro dos Estados, em João Pessoa, e a partir daquelas mentorias que podem ser mentorias temáticas. Então, assim, vamos dizer que eu já estou vendendo, eu só quero aprimorar, eu posso ir lá para conversar com um consultor específico, agendo para conversar com um consultor só de marketing, entende? Posso agendar para conversar com um consultor só na parte de planejamento, posso conversar só com um de finanças. E essa primeira hora inicial, ela é totalmente gratuita. Então, muitas vezes, ela já é um momento assim de tirar muitas dúvidas, né? Já dá aquele primeiro impulso e ajuda, né, a direcionar a empreendedora para ir, vamos dizer assim, cumprindo as etapas, né? Matando cada coelhinho aos pouquinhos. Um pouquinho a cada dia. Um pouquinho a cada dia, porque a gente sabe que empreender, né? Tem muitos fatores, né? Que envolvem Agora, eu acho que a força de vontade, né? O foco também da empreendedora, no sentido dela realmente se dedicar, e aí é o grande desafio das mulheres, né? O grande desafio, que é gerenciamento do tempo. É de todos nós, de homens e mulheres, mas especialmente das mulheres, devido a essa sobrecarga que a mulher tem, né? De cobrança, né? Se for mãe, a questão da maternidade, se for cuidado com parentes, né? Desse suporte familiar que, fora às vezes uma atividade que ela já tem, né? Que ela está ali conciliando para fazer uma transição de carreira, para fazer uma mudança de vida. São vários pratinhos que a gente tem que equilibrar, né? Verdade. A conversa está ótima, mas a gente vai aí para um rápido intervalo para trazer mais daqui a pouquinho detalhes a respeito, né, do Prêmio Sebrae Mulher Inclusive, que a gente vai trazer mais detalhes, as oportunidades que o Sebrae também oferece para todas as mulheres. Então esse bate-papo vai continuar. Já voltamos.